Pessoal de casa, agora o NTV News. Cirurgias eletivas continuam suspensas e fila de espera aumenta mais. Direção da UPA divulga exame e confirma que travesti morreu em decorrência da Covid-19 em Patos de Minas. Crescem casos de Covid e ocupação de leitos hospitalares em Patos de Minas. Polícia encontra arma e droga em casa no Novo Horizonte e jovem é levado para a delegacia. Homem tenta passar droga escondida em carga de melancia e é detido na BR-365. Operação Invoice é deflagrada em 5 estados brasileiros. Homem de patrocínio é um dos detidos por praticar crimes pela internet. Defesa Civil faz cadastramento de pessoas que moram próximo a áreas de alagamento para traçar plano de informação de contingência. Com a proximidade do verão, autoridades de saúde alertam para o reforço nos cuidados com a dengue. A gente mostra também no NTV News. Segue decisão sobre o retorno das aulas em universidades federais. O trabalho desenvolvido em Centro de Recuperação de Mulheres Dependentes Químicas. Sem condições, família de venezuelanos vai para a praça. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais informações no NTV News, que começa a partir de agora. A Polícia Militar apreendeu drogas e arma em uma casa no bairro Novo Horizonte nesta segunda-feira. Um jovem de 18 anos foi preso. Na casa do jovem de 18 anos, os militares do motopatrulhamento localizaram uma pequena barra de maconha de aproximadamente 150 gramas, uma balança de micropesagem, um papel filme e um revólver calibre 32 com 2 munições intactas. De acordo com a Polícia Militar, todo esse material só foi possível ser localizado através da denúncia anônima da população, que disse que nessa rua, Oswaldo Ribeiro, que fica no bairro Novo Horizonte, havia uma casa onde traficantes faziam a venda de drogas. A polícia foi até essa casa. Com autorização da avó desse jovem, eles entraram no quarto e encontraram todo o material. As diligências, ela não vem só de hoje. A gente já vem monitorando essa residência, né, a fim de abordagem. E hoje, né, a operação foi montada juntamente com as equipes e elaborada a abordagem. A abordagem foi feita, realizada no quarto do moço, e encontrada a arma e a droga e embalagem para embalo de drogas. Segundo a polícia, quase sempre em casos de drogas e armas localizadas pela equipe, o suspeito omite ser o dono do material. Fato é que sempre há uma negativa, né, por parte aí do autor de assumir os encontrados, mas eu creio que não tem dúvida nenhuma que é do tráfico de drogas mesmo. A polícia destaca a importância de retirar a arma de fogo de circulação na sociedade e continua pedindo apoio de toda a população com relação às denúncias. A gente vem montando as operações justamente para isso, para prevenir, tirar a arma de fogo de circulação, bem como também o tráfico de drogas. É bem importante, né, que a sociedade apoie a Polícia Militar nessas ações conjuntas aí. De maconha em um caminhão carregado com melancias. A droga saiu de Natal, no Rio Grande do Norte, e o destino era Eldorado, no Mato Grosso do Sul. O motorista foi preso. A abordagem aconteceu por volta de 7h50 da manhã. O caminhão com placas de Jataí, que fica no estado de Mato Grosso do Sul, transportava melancias e maconha, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Patos de Minas. Durante fiscalização de rotina aqui em frente ao posto da PRF, foi abordado o caminhão. Esse veículo aí estava sendo conduzido por um senhor de 54 anos. E durante a abordagem a equipe notou um certo nervosismo que motivou a dar uma conferida na carga. Aí notou-se que embaixo da carga de melancia tinha uma grande quantidade de entorpecente, análogo à maconha, e foi dado voz de prisão em flagrante para esse senhor pelo crime de tráfico de drogas. O motorista disse que teria saído de Eldorado, Mato Grosso do Sul, e que o material seria descarregado em Natal. Ainda afirmou que não sabia da existência do entorpecente. Ele disse que não sabia da existência do entorpecente na carga e também não soube informar o valor que receberia para esse frete.
Segundo ele, ela achou que é só melancia. Foi possível perceber, tem mais maconha do que melancia ali. O homem de 54 anos será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. Toda a melancia encontrada, que não estava perdida, será doada para uma instituição da cidade. A gente está fazendo aqui até com uma certa urgência, o policial responsável aí pelas tratativas legais aí para fazer a doação dessa melancia. Embora algumas melancias tenham perdido, né, no descarregamento, tenham quebrado, mas tem muita melancia ali que aparentemente tem boas condições para uso, mas lógico, isso aí vai ser atestado por órgão competente. Se realmente elas tiverem condições para uso, a gente está fazendo o máximo aí para conseguir doar essa melancia para alguma instituição aí de caridade. Você viu que, diferente do que eu disse na chamada da matéria, a droga saiu do Mato Grosso do Sul, Eldorado, com destino ao Rio Grande do Norte, Natal. Vamos falar mais da polícia ainda. A ação policial, um homem de 26 anos foi preso em Patrocínio na operação Invoice da Polícia Civil. Foram 21 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão cumpridos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Os golpes eram aplicados pela internet. Os mandados de busca e apreensão e prisão em todo o Brasil foram cumpridos nesta segunda-feira. A Polícia Civil de Patrocínio, furtos e roubos e tráfico, em colaboração com a Polícia Civil de Campinas, São Paulo, cumprimos 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão aqui na cidade. Uma operação gigantesca contra estelionato, furto de carga, receptação, falsificação de documentos, que abrange mais de 5 estados, por várias cidades em São Paulo, mais de 21 mandados de busca, mais de 13 mandados de prisão, mais de 100 policiais envolvidos. A polícia descobriu que integrantes do grupo criminoso clonavam cartões de crédito e dados dos clientes. Eles também pegavam mercadorias e revendiam por preços baixos. Em Patrocínio, os mandados foram cumpridos em parceria com a Polícia Civil de Campinas, São Paulo. Um homem de 26 anos foi preso e objetos apreendidos. Tivemos êxito na apreensão de objetos, valores, e um dos nossos alvos no município de Patrocínio foi preso. A gente mostra na sequência que a Defesa Civil faz cadastramento de pessoas que moram próximas às barragens para traçar plano de informação de contingência. E ainda, o trabalho desenvolvido em Centro de Recuperação de Mulheres Dependentes Químicas. A Defesa Civil de Patos de Minas realiza o cadastramento de famílias que moram próximo a áreas de risco de alagamento e de desabamento. A partir desses dados, a ideia é elaborar um plano de contingência e propor ações de prevenção. Todos os anos, em Patos de Minas, no período chuvoso, a Defesa Civil realiza fiscalizações nas casas próximas ao rio Paranaíba, devido aos alagamentos e riscos de desabamento nesses locais. Diante do trabalho frequente, a Defesa Civil deu início a um cadastramento com essas famílias para produzir um banco de dados. Caso haja uma mudança climática que possa vir a comprometer a segurança desses moradores, teremos condições de dar uma resposta de imediato, garantindo assim a integridade dessas famílias que moram às margens do rio Paranaíba e do Córrego do Feijão. O cadastramento está em andamento com uma equipe de outra empresa que tem feito visitas nas casas dessas famílias e coletado os dados de cada uma. Esses profissionais estarão devidamente identificados com crachás, respeitando o que é recomendado pelas autoridades sanitárias em relação à prevenção ao Covid-19. E qualquer dúvida que as pessoas tiverem a respeito, poderão obter informação através do telefone 199 e até mesmo o telefone 193. Com isso, em caso de riscos, no período das chuvas, o trabalho de fiscalização e alerta será mais ágil e será possível ajudar mais famílias. De posse desse dado, ficará fácil de qualquer tomada de decisão por parte da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e outras autoridades envolvidas no caso de um desastre, né? Montaremos, elaboraremos nosso plano de contingência e será elaborado, uma cartilha com todas
todas as orientações e será entregue a estas famílias. Essas orientações visa quais as medidas de imediato cada família deve tomar até a chegada do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil ou outros órgãos envolvidos no sistema de resgate. Medidas preventivas importantes, né? Agora a gente vai mostrar uma reportagem da luta de mulheres contra a dependência química. Muitas foram abandonadas pelas famílias e não tiveram a chance de cuidar dos filhos. Elas são assistidas pela comunidade terapêutica Nosso Lar e voluntárias querem proporcionar um momento especial para essas mulheres. Em média, 35 mulheres são atendidas aqui. Mas, devido à pandemia, hoje são 12 mulheres que recebem tratamento de dependência química e de álcool na comunidade terapêutica Nosso Lar, uma das unidades do posto de assistência Chico Xavier. Na outra unidade, são acolhidas 10 mulheres que tratam de transtornos psicológicos. A comunidade atende mulheres, né, com poder aquisitivos que não têm condições de fazer um tratamento e desejam, né, têm vontade de libertar do vício, da droga e do álcool. Aqui são muitas oficinas, que é o despertar do espírito, é o despertar de cada um. Tem hora de espiritualidade, tem pinturas, tem ginástica, tem assim, laborterapia o dia todo. A Núbia está na casa há quase 6 meses. Começou como interna e hoje ajuda também nas atividades. Para ela, o trabalho desenvolvido é um ponto de apoio para a melhoria individual e para recuperar a qualidade física e mental do que foi vivido do lado de fora. Já tive 2 saídas e nas minhas 2 saídas minha droga de preferência, bebidas, não tive vontade nenhuma. Então os voluntários que vêm dar o evangelho ajudam demais, porque quando eu vim eu não conhecia a Deus. Para mim aqui a casa que de todas que eu passei de interna, essa foi a única que eu posso dizer, Núbia, me recuperou. Como explica a coordenadora, esse é o intuito da instituição: prepará-las para enfrentar as dificuldades no mundo externo, sem perder a essência de quem verdadeiramente são. Toda uma preparação, certo? Desintoxicação, preparando a mente para enfrentar lá fora. Lembrando que o libertar, que elas vão sair, continua mesmo. Aí que entra o posto de assistência Chico Xavier, dá suporte para elas continuarem lá fora. A Kerly e a Rosimeire também são voluntárias em uma instituição da cidade. Todos os anos, elas arrecadam materiais para doação e distribuem em lares de idosos e outras casas. Entretanto, devido à pandemia, não puderam realizar as visitas e, após conhecerem o trabalho do posto de assistência Chico Xavier, tiveram a iniciativa de ajudar também. Conhecemos o trabalho delas, ficamos encantadas com o trabalho que é realizado, 100% voluntariado, não tem renda fixa de nada, é totalmente voluntariado. Todos os anos a população, as lojas, os comércios ajudam a gente e a gente pede, como se diz, todos os amigos que sempre ajudou a gente nas outros anos, que ajudava a gente com a roupa, presente, alimento para a gente fazer festinha, a gente pede a eles e os amigos que puderem para continuar ajudando a gente nessa campanha esse ano. Que esse ano a gente assim está tentando fazer uma diferente, mas assim, eles precisam de tudo. Pode ligar para nós 4 para a gente buscar. Instituições como essa, que exercem um trabalho voluntário, carecem de materiais, principalmente alimentos e produtos de higiene. Por isso, toda a ajuda é bem-vinda. Nós estamos precisando aqui roupas, sapatos, material de limpeza, higiene pessoal, alimentos. Então, assim, qualquer doação que a população doa será muito bem-vinda. Tudo que elas têm aqui, elas têm que tirar muito assim, do bolso, né? Porque não tem ajuda fixa, mensal. Então, elas vivem mesmo de doação. Já já a gente volta com o NTV News e fala de futebol, né? Mostra ainda que clínica promove ação para distribuir prêmios e a indecisão sobre a volta das aulas nas universidades federais.
A gente começa esse bloco com o futebol, né? O Atlético, na Série A do Campeonato Brasileiro, bobeou e cedeu empate ao Internacional, jogando em casa. Com isso, viu o São Paulo se distanciar ainda mais na primeira colocação da tabela. O Atlético começou com mais posse de bola e dominando a partida, mas o Internacional quem marcou primeiro. Yuri Alberto aproveitou o vacilo de Igor Rabelo e cabeceou para dentro da rede. Minutos depois, o Galo respondeu. Hever cruzou fora da área, Musto tentou cortar e marcou contra. Na etapa final, o Galo buscou a virada e Johan marcou para o Galo. Mas no finalzinho, Hever erra e o Inter aproveita e empata com Peglo. Para Sampaoli, o placar foi injusto. Lamentablemente, uma equivocação generou de que Inter se encontre com um empate que considero que não merecia. Pero bueno, nós venimos de uma complicação com o tema da pandemia, estamos poniendo en forma algunos jugadores que tuvieron tiempo parado, así que lamentablemente deberíamos haber ganado un partido que se nos fue al final. Nessa fase do campeonato, os tropeços podem custar caro e fazer com que a briga pelo título fique ainda mais complicada. O empate cedido ao Internacional fez com que o Galo, vice-líder, se distanciasse mais do líder São Paulo, que tem 5 pontos a mais e um jogo a menos. O Atlético sabe que daqui para frente não será nada fácil. Trabalhando, esforçando-nos, sabiendo de que hoy se perdieron 2 puntos que tenemos que recuperar semana que ven en Curitiba, entonces no hay otra forma, más allá de conflictos externos, internos, hay que sobrellevar eso con la personalidad del grupo y sabiendo de que tenemos capacidades como para recuperar estos 2 puntos que se perdieron acá. Pois é, o próximo jogo do Galo é contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, no sábado, às 17 horas. Sem plano detalhado para a volta às aulas nas universidades federais, o governo federal declinou e o retorno continua suspenso aí. Na UFO, um protocolo interno tem sido discutido. Na semana passada, o Ministério da Educação anunciou uma portaria indicando o retorno das aulas presenciais em universidades federais. A decisão, no entanto, deixou os representantes das instituições receosos, tendo em vista o cenário preocupante gerado pela Covid-19 em diversos municípios do país. Diante disso, o MEC voltou atrás da decisão. Em reunião na sexta-feira, o que foi informado é que todas as instituições e comitês municipais seriam ouvidos pelo Ministério, a fim de readequar o retorno presencial de acordo com as possibilidades de cada local. Na sexta-feira, o presidente da Andifes, Associação de Dirigentes de Ensino Superior Federal, juntamente com outras entidades estudantis, eles estiveram em reunião com o ministro da Educação, e o ministro da Educação mencionou que essa portaria está sobrestada, ou seja, ela está com efeitos interrompidos, até que se escute todas as opiniões desses representantes de ensino superior, para que haja aí uma possibilidade de retorno, mas com segurança, respeitando aí as normativas de cada comitê, respeitando as normas de saúde, as normas de biossegurança, os dados epidemiológicos. Não que a gente não queira voltar às atividades presenciais, pelo contrário, a nossa vontade é que voltasse tudo. Mas a gente tem que voltar respeitando as normas de biossegurança, respeitando as normas de saúde, respeitando as normas epidemiológicas. Para quê? Para que a gente possa ter segurança. A Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, por exemplo, tem mantido as atividades remotas e feito diversos projetos de extensão nos laboratórios, em concordância com a necessidade de avaliação dos municípios para retornar às atividades presenciais. A instituição tem se reunido com o comitê interno para a elaboração de protocolos caso as aulas retomem. A gente vem trabalhando aí na parte de pesquisa, na parte de extensão,
na própria parte de ensino, né, ministrando as aulas remotamente, tanto para pós-graduação quanto para graduação, né, as defesas de mestrado e doutorado, elas estão ocorrendo. A universidade ela tem um comitê interno que está trabalhando junto com os comitês das 4 cidades onde ela se situa, né, Ituiutaba, Uberlândia, né, Patos de Minas e Monte Carmelo. Então, junto com esses comitês locais e trabalhando, né, para que haja então esse retorno com segurança. Existe também um outro comitê interno que avalia a possibilidade de um retorno híbrido e depois um retorno presencial em sua totalidade. A Clínica Mais Exames realiza no próximo dia 30 um show de prêmios. O sorteio será ao vivo aqui pela NTV. A Clínica e Laboratório Mais Exames realiza os mais diversos procedimentos laboratoriais. Nós atendemos aí toda a parte de exames médicos, né? O nosso diferencial é associar o atendimento de laboratório, né? Que na maioria das vezes o atendimento laboratorial sempre é em outras clínicas, então nós agrupamos tudo numa clínica só. Os exames laboratoriais, né? Exame de fezes, sangue, urina, exames de Covid também, vários exames, a gente entrega o resultado no mesmo dia. Os exames, por exemplo, de sorológico, teste rápido, né? O exame de suave nasal, então você procura na Mais Exames e você tem esse resultado até no mesmo dia, né? A Mais Exames também atende aí toda a parte cardiológica, exames do coração. Nós temos uma equipe de cardiologistas, né, que realiza eletrocardiograma, mapa, Holter, o teste de esteira, o teste ergométrico, né? Tá? A parte de ecodoppler também. E o outro diferencial nosso é a parte de exames de imagem, né? Que tem todos os exames, a parte de raio-x, mamografia, tomografia, endoscopia e a ultrassonografia completa. Na parte de atendimento, o cuidado com os pacientes também é diversificado. Nós temos também, né, um atendimento médico dentro da clínica, também um grande diferencial aí da Clínica e Laboratório Mais Exames, atendendo aí mais de 10 especialidades, ginecologia, clínica geral, cardiologista, alergista, gastro, né? Então você também pode fazer o seu tratamento aqui, o check-up, né? Cuidar da saúde mesmo, tá? Também atendemos aí além do atendimento particular, né? Um particular mais acessível ao seu alcance, né? Que você pode também aí trazer, parcelar no cartão. A Mais Exames também faz um cartão para você, caso você não tenha cartão de crédito, né? Também um grande diferencial. E o atendimento de convênios também, né? Hoje nós atendemos a Faserv, né? Que são servidores aí da prefeitura, atendemos a Prêmio Saúde, a Saúde Sistema e várias parcerias com secretarias de saúde das cidades aqui da nossa região também. Diante de tantos cuidados e com tantas possibilidades, a Mais Exames tem mais uma novidade. Nesse mês de novembro e dezembro, nós viemos com um show de prêmios, né? Onde os pacientes que consultam, realizam exames aqui na clínica, com exames acima de R$100, conseguem concorrer a esses vários prêmios. Cafeteira, né? Forno micro-ondas, pipoqueira. É uma forma que a Mais Exames teve de presentear os nossos pacientes, né? Que estão com a gente ao longo dos anos, né? Sempre nos ajudando e nós queremos sempre presentear os nossos pacientes. Na realização de qualquer exame acima de R$100, o paciente já concorre a esse show de prêmios. Exames, consultas, né, das diversas áreas, parte laboratorial, ele ganha esse cupomzinho que vai concorrer aos nossos prêmios. A Mais Exames sempre presenteando os nossos pacientes. O sorteio será realizado no dia 30, agora de dezembro, às 11h30, no 30 minutos. Pois é, reforçando que a Clínica e Laboratório Mais Exames fica na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. O telefone e o WhatsApp é o 3814-1616. Já já a gente volta e com a análise da notícia. A dengue... A gente vai falar sobre a dengue, né, que tem causa preocupação em Patos de Minas. Os casos de Covid-19 e a ocupação hospitalar que cresceu em Patos de Minas. E direção da UPA divulga exame e confirma que travesti morreu em decorrência da Covid-19. O mosquito da dengue não dá trégua e é justamente no verão que engrossam os pedidos para que os cuidados sejam redobrados, né? Em 2020, em Patos de Minas, a quantidade de casos foi bem menor que no ano passado, quando foi registrado o maior surto de casos da história do município. Também não há mortes relacionadas este ano em Patos de Minas. Entretanto, para o ano que vem, esse cenário pode ser diferente. Pessoas de máscaras para todo lado. Um cuidado que, segundo a Organização Mundial da Saúde,
é importante para tentar frear a disseminação do coronavírus. No Brasil, ainda não há vacina para a Covid-19. Mais de 170 mil pessoas já morreram até agora no país vítimas da doença. Se de um lado a pandemia provocada pelo coronavírus provoca vítimas, de outro, a dengue também continua sendo fatal. A grande diferença entre a dengue e o coronavírus é que a dengue tem maior facilidade de controle através das medidas de limpeza. Mas você tem feito esse controle ou se esqueceu do mosquito? No que a pessoa preocupa muito com uma coisa, acaba deixando a desejar na outra, né? Bom, a gente previne, né? Não deixa a água parada nas casas, né? A dengue é a mesma coisa, né? Limpar as águas, quintal, né? A dengue é muito, também ela mata, né? Então as pessoas estão despreocupadas, estão, sim, vamos dizer, está tranquila. E é um caso certo, tanto a dengue como o coronavírus. Biólogos especialistas do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região fazem um alerta sobre os riscos de aumento da endemia de dengue, além de zika e chikungunya neste verão, que começa no próximo dia 21. Esse ano, o Brasil registrou quase 1 milhão de casos de dengue, com pelo menos 528 mortes. O último surto aqui na cidade de Patos de Minas aconteceu em 2019. O município registrou mais de 7 mil casos prováveis da doença, sendo confirmados e suspeitos. Neste ano, por exemplo, de janeiro até agora, 1.495 casos de dengue foram notificados, sendo 778 casos confirmados. É um número menor com relação ao ano passado, porém um número que nos preocupa, porque está se iniciando o período chuvoso e qualquer recipiente que possa acumular água serve de criador para o mosquito, então esse número pode crescer ainda esse ano. A doença tem aumento com a influência no descuido da população. Por isso, atitudes simples podem evitar a proliferação do mosquito da dengue. Tampe os tonéis e caixas d'água. Mantenha as calhas sempre limpas. Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo. Mantenha lixeiras sempre tampadas. Deixe ralos limpos e com aplicação de tela. Limpe semanalmente e preencha pratos e vasos de plantas com areia. Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais. Retire a água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa. Cubra e realize a manutenção periódica de áreas de piscina. Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar a formação de poças d'água. Se cada um tirar 10 minutos na sua semana para vistoriar seu quintal, eliminar os possíveis criadouros ali existentes, verificar se a caixa d'água está bem vedada, se a calha está escoando de forma adequada a água da chuva, verificar os tambores onde estão acumulando água da chuva, se estão bem vedados mesmo, realizar a higienização deles, não descartar seu lixo no seu quintal, nos terrenos baldios próximos à sua casa, manter os pneus em área coberta. Tudo isso são pequenas atitudes que podem sim eliminar os possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti no dia a dia. A gente tem que lembrar que cerca de 90% dos criadores estão nas nossas casas. Cuidados que nós podemos tomar e devemos tomar, né? Vamos à análise da notícia. A jornalista Ludmila Bahia comigo aqui para a gente avaliar primeiramente essa questão da dengue aí, uma vez, né, Ludmila? Boa noite para você. Uma vez que nós estamos em meio à pandemia, mas precisamos nos preocupar também com outras doenças, como é o caso da dengue. Boa noite, Odair. Boa noite para todos que acompanham a análise da notícia a partir de agora no NTV News. Odair, sempre nesse período, como a gente disse, reforçou junto com os agentes de saúde. É preciso redobrar os cuidados com a dengue. E normalmente as pessoas relaxam, principalmente quando a gente tem aí um ano sem muitas alterações, sem muitos doentes, mortes registradas. As pessoas ficam mais tranquilas em relação à dengue, por exemplo. Só que a gente vê e sabe muito bem que se as medidas não forem tomadas agora, pode ser que no ano seguinte ou nos meses seguintes tenhamos aí um quadro diferente. Como se aproxima o verão, não que as características agora da primavera sejam muito diferentes da próxima estação, mas é justamente no verão que os casos aumentam ainda mais, por isso esse pedido aí de alerta, de atenção também com a dengue, assim como temos aí com
a Covid-19 e outras doenças, por exemplo. Por falar em Covid, vamos comparar os números de hoje, Ludmila, com os da última sexta-feira, uma vez que a gente volta a repetir que no fim de semana nós não temos aí divulgação de boletim. Tivemos mais de 30 registros novamente em Patos de Minas, né? Pois é, Odair, essa questão da Covid-19 em Patos de Minas segue em alerta geral. Nós falamos aqui na sexta-feira, tivemos uma entrevista ao vivo com a vigilância epidemiológica. O Erivaldo esteve conosco aqui, reforçando que Patos de Minas enfrenta aí uma segunda onda, a taxa de transmissão é alta, por isso que a gente tem tido aí muitos casos registrados dia a dia. Foram 31 novos registros nesse final de semana, temos mais pessoas se recuperando em casa. E um dado que chama a atenção também, Odair, é essa questão de mais pessoas internadas, e mais pessoas internadas em leito de UTI. É o que a gente não gostaria de ver, mas temos aí, com relação ao boletim de sexta-feira, mais 2 pessoas internadas em unidade de tratamento intensivo. Óbitos confirmados permanece o mesmo, mas a gente sabe que esse número vai aumentar e a gente vai falar por que já já. Temos aí também, obviamente, como é de se esperar, um aumento de pessoas tratadas, já recuperadas da Covid-19 no município. Agora, Ludmila, vamos passar para a próxima tela que fala dessa ocupação de leitos, uma vez que nós estamos aí, por exemplo, sem os leitos, momentaneamente, sem os leitos do Hospital Regional, estão suspensas lá as internações por Covid-19, né? Odair, e olha só como é que é grande esse percentual. O único que não teve alteração é leitos públicos clínicos. Os demais todos tivemos aumento, quase 60% da capacidade de UTI, se a gente observa hospitais públicos e privados já ocupados em Patos de Minas. Então a gente vê aí uma oscilação grande nesse percentual, mas sempre puxando aí para cima, ainda mais agora com mais registros da Covid no município. Ô Ludmila, vamos falar ainda sobre Covid, de um caso que a gente divulgou aqui na NTV, sobre a travesti Camille, né, que faleceu, né, ela era paciente da UPA, faleceu. Muito se falou nas redes sociais, muitas pessoas dizendo que ela teria sofrido agressões anteriores. Já naquela oportunidade, a gente chegou a dizer aqui no NTV News que um posicionamento da UPA é que ela não teria falecido por causa dessas agressões, né? Já ali um levantamento feito pela equipe médica, mas havia a dúvida de se ela teria falecido por Covid-19, o que foi confirmado hoje, né? Pois é, Odair, esse foi um caso que gerou repercussão, porque muitas pessoas questionaram se a morte da travesti, da Camille, foi por Covid, se não foi por Covid-19, algumas pessoas dizendo, como você disse aí, que havia tido alguma agressão contra ela, e hoje a direção da UPA divulgou uma nota que a gente vai mostrar para todos aí, com o consentimento da família, relatando que a Camille morreu realmente em decorrência da Covid-19, conforme resultou o exame. A gente tem imagens aí, o comunicado da prefeitura dizendo que realmente não resta dúvida que ela deu entrada na unidade de pronto atendimento com sintomas da Covid-19 e foi constatado através de um exame PCR, que foi mandado para fora do município, que a causa real da morte da Camille Rocha, que é o nome que o Júlio César usava, foi em decorrência da Covid. E aí relatou, olha, ela chegou à unidade com sintomas da doença, com tosse, com febre alta, febre persistente, e aí foi feito esse exame para poder atestar realmente a causa mortis, e hoje a UPA confirmou e informou à sociedade, já que foi um caso que gerou aí muitas dúvidas. E por isso que eu falei anteriormente, Odair, que seria um caso a
ainda a ser lançado no boletim epidemiológico. Temos 87 mortes, mas a morte da Camille ainda não consta no boletim, portanto, temos em Patos de Minas 88 óbitos confirmados em decorrência da Covid. Ludmila, eu vou te pedir licença rapidamente para a gente fazer um intervalo e a gente vai voltar falando ainda sobre saúde, porque vamos tratar das cirurgias eletivas que continuam suspensas. De volta com a NTV News e análise da notícia. Olha, as cirurgias eletivas continuam suspensas em Minas Gerais. E com isso, as filas que já eram grandes ficaram ainda maiores, né? O problema é que não há previsão de quando sejam retomadas. A decisão do retorno é do governo de Minas Gerais. As cirurgias eletivas sempre foram um desafio para a saúde pública. A grande demanda de procedimentos aumenta a cada dia. Em Minas Gerais, mais de 300 mil pessoas aguardam na fila. Em Patos de Minas, a situação não é diferente. Depende muito da cirurgia e do número de demanda, né? Do número de pessoas que precisam fazer cirurgia, né? E mesmo os outros exames também depende muito disso, né? Porque hoje o Hospital Regional atende, mas não dá conta, ele é referência para ortopedia, por exemplo. Fica lá normalmente 50, 60, 70 pessoas na fila para fazer cirurgia ortopédica lá constantemente, porque atende os 33 municípios da nossa região, né? O que já era difícil ficou ainda pior com a pandemia. Isso porque as cirurgias eletivas foram suspensas por um determinado período. Com as restrições e dificuldades financeiras, pouco a pouco elas são retomadas, ainda que sob a ameaça de nova paralisação. Essa semana passada mesmo eu vi uma notícia que a Secretaria de Estado de Saúde estava estudando já a possibilidade de voltar a suspender nos hospitais do Estado a realização de cirurgias eletivas. E Patos não seria diferente, né? Vai aumentar cada vez mais se suspender isso, né? Nós temos aí a realização de algumas cirurgias eletivas no Hospital Regional e temos feito bastante também no CISALP, que é um consórcio de municípios da área da saúde que tem na nossa região, né? Nós aderindo ao CISALP, estamos fazendo cirurgias lá. A passos lentos, alguns procedimentos são realizados, a maioria deles em Lagoa Formosa, através do Consórcio Intermunicipal de Saúde. O orçamento, ele orça a receita, ou seja, ele estabelece que a gente vai ter uma receita e fixa a despesa, mas nem sempre a receita orçada ela é apurada, ela é transformada em realidade, né? Ainda que novos investimentos em saúde não sejam confirmados, conforme o projeto de lei orçamentária de 2021, a participação de Patos no consórcio deve permanecer. Facilitou, eu acredito que o novo governo deve permanecer, porque é uma facilidade que a gente tem com ter outros hospitais também atendendo, né? Então é um consórcio importante, um consórcio que atende todos os municípios da nossa região aqui, pelo menos da região da Amapá, né? 16 municípios. Ô Ludmila, e essa fila, como é que fica, né? Que vai só ficando cada vez maior, que vai ficando cada vez com maior número de pessoas à espera desses procedimentos, e aí a impressão que dá é que o governo de Minas não se mobiliza, né? Não está tão preocupado assim, uma vez que a gente tem essas demandas todas desde antes a pandemia, já havia essa fila e agora ela piorou bastante. Sabe o que não dá para entender nessa conta, viu, Odair? É porque para algumas coisas parece que o governo age tão rápido em entendimentos. Tivemos aí vários ajustes, por exemplo, no Minas Consciente, com relação à flexibilização de atividade econômica. E para a saúde, o que o governo está esperando para se mobilizar e apresentar um plano que atenda a população? Se saúde não é prioridade, por que deixá-la para depois? Porque aquelas pessoas que precisam fazer uma cirurgia, mesmo que não seja uma cirurgia de urgência, que dê para esperar um pouco, mas é um sofrimento para essas pessoas. Imagina estarem esperando aí há 9 meses para receberem algum tipo de procedimento, ou mesmo algum tipo de resposta para saber quando vão passar por essa cirurgia. E se não tem essa resposta, imagina só a angústia dessas pessoas, como que isso é complicado.
O prefeito disse aí, olha, estão sendo realizadas as cirurgias eletivas pelo CISALP, que é esse convênio entre municípios, mas não dá conta da fila. E mais, o prefeito disse, olha, o Hospital Regional tem realizado cirurgias eletivas, mas a resposta que a gente recebeu da Rede FEMIG, que administra o HRAD, o Hospital Regional Antônio Dias, é de que as cirurgias eletivas estão suspensas desde o início da pandemia, está aí, ó. E a volta dessas cirurgias depende do entendimento do Comitê Extraordinário Covid-19 para saber se volta ou não volta. Por enquanto, esse tipo de cirurgia não é realizada no HRAD em Patos de Minas. Então, aquela fila, aquela demanda reprimida aumenta ainda mais. E as pessoas que precisam de passar pelo procedimento não sabem, não têm ideia de quando farão a cirurgia. Imagina só essa fila e, mais do que isso, daí a angústia dessas pessoas que precisam passar pelo procedimento. Ludmila, a gente continua ainda falando então de saúde, mas olha só, depois de quase um mês de espera por uma cirurgia, uma moradora do bairro Jardim Esperança, ela felizmente, olha só, esse caso aí é felizmente, viu, realizou o procedimento. Neste domingo, a mulher agradeceu a ajuda recebida por nossa reportagem. Você se lembra da história da Margarida, de 53 anos? Vamos recordar. Margarida sofreu um acidente enquanto voltava de um posto de saúde no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. Ela teria se escorregado, caiu e bateu a perna em uma pedra. Foi socorrida pelo SAMU e levada até a UPA da cidade. Pois é, o drama da mulher foi mostrado aqui na NTV. Após ser internada na unidade de pronto atendimento, foi constatado que a mulher estava com uma fratura na perna. Margarida precisava de uma cirurgia de urgência para voltar a andar. Nesse meio tempo, o marido da dona de casa procurou a nossa equipe e reclamou da demora. Já pediram, mas não liberam. Já pus nos seus faixas, diz que está lotado o regional. E esse está falando aí que está transferindo muita gente, né, para a clínica de apoio. Então, cadê essas vagas? Depois da primeira reportagem, Margarida foi liberada e orientada a voltar para casa. Porém, com a perna ainda quebrada. Ao todo, 21 dias de espera. Porque você ficar 21 dias deitado de um jeito só, de um lado só, sem você poder movimentar, e você sair de lá do mesmo jeito que você entrou, é muito revoltante, sabe? Fico muito revoltada. Voltar para casa sem operar era tudo que o marido menos queria. Mas restou a ele aceitar. Estou cuidando dela, né? Faço de tudo aí para tentar ajudar até sair a cirurgia, porque com a cirurgia com certeza seria mais fácil, né? Depois de idas e vindas e um sentimento de incertezas, o Reinaldo e a Margarida, felizmente, agora têm motivos de sobra para comemorar. Após as nossas reportagens, no dia 1º, a Margarida foi atendida. Ela foi até o hospital regional, passou por uma cirurgia, foram colocados 15 parafusos e 9 placas em 4 horas de procedimento cirúrgico. Uma cirurgia que, segundo ela, foi de sucesso e agora só motivos para comemorar, né, Margarida? Só motivo para comemorar. Foi muito bem, foi com sucesso a cirurgia, foi muito bem tratada no hospital regional. Quero agradecer ao doutor Pedro, que fez muita atenção por mim, foi ótimo médico comigo, sabe? Como você sabe, 3 vezes que eu chamei você aqui, né? Então hoje estou internando 3 vezes, então meu sentimento hoje é só gratidão mesmo. Por isso que eu chamei vocês aqui, para estar agradecendo a você, Ludmila, a Isa, que me tratou muito bem também, e o Gui Boaventura, né, que foi lançado na NTV. Com certeza eu acredito que foi através da reportagem que tudo se resolveu. Então hoje meu sentimento é de gratidão e de agradecimento, porque hoje tá minha esposa aqui comigo novamente, como eu queria, após a cirurgia, finalmente em casa. Você se lembra? Pois é, Ludmila, final feliz para essa história, né? Ela conseguiu fazer o procedimento, mas precisou antes denunciar. Chamar a imprensa para falar do caso, e a gente foi lá, fez esse papel para que ela pudesse conseguir resolver essa situação. Pois é, a gente agradece as palavras e fica muito feliz que o desfecho tenha sido positivo,
mas quanto tempo que ela ficou aí sofrendo, esperando, e nós acompanhamos muito de perto essa história, porque a dona Margarida precisava, sim, fazer com urgência essa cirurgia, né? E foi preciso a gente insistentemente perguntar sobre fila, andamento, quando seria, porque o caso dela era uma necessidade, ela precisava de fazer com urgência, não era aí uma cirurgia eletiva que a gente acabou de colocar, era uma necessidade, precisava de passar por aquele procedimento o quanto antes. Demorou, ufa, mas que bom que passou, que deu tudo certo, e a gente deseja aí uma plena recuperação para a dona Margarida. Ludmila, vamos mudar de assunto. Agora a gente vai mostrar um pedido de ajuda de uma família de venezuelanos que tem passado muitas dificuldades em Patos de Minas. A família de venezuelanos foi encontrada no meio da Praça Getúlio Vargas, a principal da cidade. Com muita dificuldade de pronunciar o português, o imigrante diz que veio de carona em um ônibus e que viajou por 40 dias. A família chegou a passar fome nesse período. Viemos de carona de ônibus. Passamos 40 dias em viagem e com fome. Graças a Deus estamos aqui, chegou hoje dia. Graças a Deus estamos aqui há 2 dias. Precisamos de uma ajuda para comida e uma casa para morar. O motivo pelo qual o homem trouxe a mulher e o filho de 2 anos para Patos de Minas foi a crise que o país dele enfrenta. Uma crise resultante de políticas populistas. O imigrante conta que no país dele havia muita fome, falta de emprego e pouca estrutura na saúde. Porque a Venezuela está muito crise. A Venezuela está com muitas crises. Já estivemos em crise e neste momento estamos em crise. Na Venezuela está difícil para comprar comida, comprar roupas e estamos sem medicina. Muitas pessoas morrendo por causa da pandemia. Os venezuelanos veem no Brasil uma oportunidade de saírem da miséria extrema. Aqui no Brasil é muito melhor. Graças a Deus, se não fosse o Brasil, muitos venezuelanos estariam morrendo de fome. Na rua. Agora, eles precisam de emprego e moradia. Por isso, pedem ajuda. Precisam de um emprego também para trabalhar. Precisamos de um emprego para trabalhar. E aí, quando conseguimos um emprego, minha esposa e meu filho não estarão mais na rua. Não somente trabalhar. A dificuldade dessa família não é de estar em Patos de Minas, né? Eles chegaram em Patos de Minas diante dessa dificuldade, vem aí perambulando. A gente está tão longe, né, da fronteira com o país vizinho, com a Venezuela, mas essa situação lá é tão crítica que ela vai refletindo e chega até mesmo no interior do Brasil, como é esse caso aí, né, Ludmila? Você imagina por quantas cidades essa família aí passou tentando buscar aí uma oportunidade até chegar mesmo a Patos de Minas. E aí não restou outra alternativa senão enfrentar as ruas, dormir em praça pública e contar com a solidariedade das pessoas. Sequer eles têm um endereço ou um lugar fixo ou um telefone para que as pessoas possam entrar em contato e ajudá-los. Daí a alternativa é procurá-los na rua, que normalmente essa família fica ali na praça, na Getúlio Vargas, perambulando e contando com o pão de cada dia, com a solidariedade do próximo. É uma história que se soma a milhares de outras histórias como essa de venezuelanos no Brasil em busca de oportunidade, de emprego, de comida. Infelizmente isso ocorre, né? Infelizmente. Ludmila, é isso, né? Então a gente volta amanhã em nova edição aí da nossa análise da notícia. É isso mesmo, Daíra. Obrigada a todos pela audiência, pela companhia. A gente volta assim amanhã. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Outras notícias você pode acessar o portal patujá.com.br. Amanhã a gente se encontra novamente. Um abraço a todos, ótima noite e até lá.